Seja bem-vindo ao Catequese para Todos. Hoje vamos explorar uma história incrível do livro do Êxodo, onde Deus cuida do seu povo no deserto. Vocês sabiam que, mesmo em momentos difíceis, Deus sempre está ao nosso lado? Nesta história, Ele envia comida especial chamada maná para alimentar os israelitas. Vamos descobrir como isso aconteceu e o que podemos aprender sobre confiança e gratidão. Antes de começarmos a leitura de Êxodo 16, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos e pode acompanhar todas as nossas leituras e reflexões. Vamos juntos nessa jornada. Prontos para isso? Toda a comunidade do povo de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois da saída do Egito. Ali no deserto começaram todos a murmurar contra Moisés e Arão e diziam-lhes: quem nos dera que o Senhor nos tivesse matado no Egito, quando estávamos sentados junto das panelas de carne e comíamos pão até nos fartarmos. Foi para matarem à fome todo este povo que nos trouxeram para o deserto. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer chover do céu comida para todos. O povo deve ir todos os dias apanhar a quantidade necessária para cada dia. Quero ver se todos obedecem às minhas ordens ou não. No sexto dia da semana deverão apanhar o dobro do que apanham nos outros dias. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta tarde irão compreender que foi o Senhor que vos tirou do Egito e amanhã de manhã verão o poder do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração contra Deus. Pois quem somos nós para murmurarem contra nós? Moisés acrescentou: à tarde o Senhor vai dar-vos carne para comer e de manhã pão com abundância, pois o Senhor ouviu que murmuravam contra ele. Pois quem somos nós? Não foi contra nós que murmuravam, mas sim contra o Senhor. Moisés disse depois a Arão: diz a toda a comunidade de Israel que se apresente diante do Senhor, pois ele ouviu as suas murmurações. No momento em que Arão falava a toda a comunidade dos israelitas, todos eles se viraram para o deserto e viram o poder do Senhor, que apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: eu ouvi as murmurações dos israelitas. Fala com eles e diz-lhes que à tarde comerão carne e de manhã comerão pão até ficarem satisfeitos. Assim ficarão a saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquela mesma tarde apareceram tantas codornizes que cobriram o acampamento, e de manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Depois de se ter evaporado o orvalho, apareceram à superfície do deserto uns grãozinhos miúdos, como quando cai granizo. Os israelitas não sabiam o que era, e, ao verem aquilo, perguntavam uns aos outros: que é isto? E Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos dá para comerem. O Senhor ordenou que cada um apanhe o que precisa para comer, de acordo com o número de pessoas que vivem na mesma tenda, à razão de cerca de 2 litros por pessoa. Os israelitas assim fizeram. Uns apanhavam mais e outros menos, segundo as quantidades fixadas. Nem ao que apanhou muito sobrou, nem ao que apanhou pouco faltou. Cada um apanhou apenas aquilo de que necessitava para comer. Moisés disse-lhes então: que ninguém deixe nada para o dia seguinte. No entanto, houve alguns que não fizeram caso do que Moisés tinha recomendado e deixaram uma porção para o outro dia. Mas a comida que guardaram encheu-se de vermes e cheirava mal. Então Moisés irritou-se com eles. Todas as manhãs cada um apanhava aquilo de que necessitava para comer, pois logo que o sol começava a aquecer derretia-se. Mas ao sexto dia da semana, apanharam o dobro da comida, isto é, cerca de 4 litros por pessoa. Então os chefes da comunidade foram comunicar isso a Moisés e ele respondeu-lhes: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã é o dia de descanso, o sábado, consagrado ao Senhor. Por isso, preparem no forno o que quiserem, cozam em água o que quiserem e guardem para amanhã tudo o que sobrar. Seguindo as ordens de Moisés, eles guardaram para o dia seguinte o que tinha sobrado e não ficou a cheirar mal, nem tinham um único verme. Moisés disse então: comam-no hoje, que é o dia de descanso, o sábado consagrado ao Senhor, pois hoje não encontrarão nada no campo. Durante 6 dias poderão apanhá-lo, mas no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá. Alguns deles saíram no 7º dia para apanharem alguma coisa, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando se manterá a vossa recusa em obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vejam bem que o Senhor vos deu um dia de descanso, por isso, no 6º dia, vos manda alimento para 2 dias. No 7º dia fique cada qual na sua tenda e não saia dela. Então o povo descansou no 7º dia. Os israelitas chamaram maná aquele alimento que apanhavam. Parecia-se com a semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolo de mel. Moisés disse: o Senhor ordena o seguinte: encham de maná uma medida de 2 litros e guardem-na, para que os vossos descendentes vejam a comida com que eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Moisés disse depois a Arão: pega num recipiente, mete nele 2 litros de maná e coloca-o diante do Senhor, a fim de se conservar como lembrança para todos os descendentes. Cumprindo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés, Arão colocou o vaso diante da arca da aliança para que fosse guardado.
Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitada, isto é, comeram-no até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. A quantidade que recolhiam era a 10ª parte do efá. Agora vamos aprender com muita atenção, alegria e acima de tudo de aprender com Moisés, o que acabamos de escutar nesta passagem do livro do Êxodo, em Êxodo 16. Vamos então. Há muito tempo, o povo de Deus, os israelitas, estava viajando pelo deserto. Eles tinham acabado de sair do Egito, onde eram escravos, e Deus os havia libertado de uma forma incrível. Ele abriu o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar em segurança. Mas, no deserto, eles começaram a enfrentar novos desafios. Depois de caminhar por muitos dias, o povo começou a sentir muita fome. Não havia plantações, frutas ou lojas no deserto. Então, eles ficaram preocupados e começaram a reclamar e eles disseram a Moisés: "Por que você nos trouxe aqui? No Egito, mesmo sendo escravos, tínhamos comida. Agora, vamos morrer de fome." Moisés sabia que Deus nunca os abandonaria. Então, ele orou e pediu ajuda. Deus ouviu o pedido de Moisés e prometeu cuidar do seu povo. E Deus fez algo muito especial. Ele disse a Moisés que, todas as manhãs, ele enviaria um alimento do céu. Esse alimento se chamava maná. No dia seguinte, bem cedo, quando o povo acordou, eles viram algo brilhante no chão. Parecia flocos pequenos e brancos, como o orvalho que vemos na grama pela manhã. No dia seguinte, bem cedo, o povo acordou e viu algo brilhante no chão, como flocos pequenos e brancos, parecidos com o orvalho da manhã. Curiosos, perguntaram: "O que é isso?" Moisés respondeu: "É o pão que Deus enviou para vocês, o maná." O maná era doce, com gosto de mel. Deus deu uma regra: cada pessoa só podia pegar o suficiente para comer naquele dia. Se guardassem para o dia seguinte, ele estragaria. Isso ensinava o povo a confiar que Deus cuidaria deles todos os dias. Quando alguém pegava mais do que precisava, o maná ficava cheio de bichinhos e estragava. Mas havia um dia especial, o 6º dia. Nesse dia, Deus mandava o dobro de maná, porque no 7º dia era o sábado, o dia de descanso. No sábado, ninguém deveria trabalhar, nem sair para procurar comida. Então, Deus dava o suficiente no dia anterior para que todos pudessem descansar e adorar a Ele com alegria. O povo de Deus comeu maná por muitos anos, enquanto estavam no deserto, até que finalmente chegaram à terra prometida. Esse pão do céu foi o jeito de Deus mostrar o seu amor e cuidado por eles, mesmo nos momentos difíceis. O que essa história nos ensina? Esta história nos ensina que Deus é fiel e está sempre conosco, nos dando tudo o que precisamos para sermos felizes e viver em paz, por isso devemos confiar em Deus e agradecer-lhe pelo que Ele nos dá. Tal como o povo de Deus que reservava o sábado como dia de descanso e adoração a Deus, nós devemos fazer o mesmo.